também iniciado. Vamos lá, então. Hoje, dia 31 de agosto de 2021. 31 de agosto de 2021. Iniciando mais uma aula da disciplina Banco de Dados 2, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional. Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, estava eu aqui pensando com os meus botões o que iríamos estudar hoje. E aí, eu lembrei de um recurso muito interessante que existe em banco de dados, que eu acho que valeria muito a pena mostrar para vocês. Mesmo tendo já algum tempo que eu não implemento nenhum exemplo com os conceitos que eu quero mostrar hoje, eu vou arriscar aqui construir com vocês esses exemplos. Então, certamente vamos trombar com vários erros aqui, com várias falhas, mas eu acho que não tem problema. Inclusive, acho que a gente aprende mais quando a coisa dá errada, porque aí nós temos que achar a solução e o aprendizado é melhor nesse caso. Então, deixa eu já dar um Google aqui. Eu vou compartilhar a tela para começar a explicar para vocês. Em banco de dados, nós temos um recurso chamado... Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Esse cara aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Trigger. Inclusive, deixa eu abrir aqui o manual. Para ver o que o manual tem e fala sobre esse assunto. Então, aqui ele está falando que esse recurso que nós vamos estudar hoje, que são as triggers, foi implementado a partir do MySQL versão 5.1. Como é que eu sei que versão de MySQL nós temos? Uma das possibilidades é entrando no PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin mostra essa informação. Enquanto o PHP-MyAdmin está abrindo, deixa eu dar um pulo aqui no próximo tópico. Opa. Está abrindo lá. Vamos para o próximo aqui. Ah, tá. É porque esse manual aqui é o manual da versão 4. Então, nesse manual, nós não vamos achar muita coisa. Essa versão do manual em português é a versão 4.1 e essa tecnologia foi implementada a partir do MySQL 5.1. Então, eu vou desprezar esse manual. E aqui, ó, no PHP-MyAdmin, nós temos as informações de que servidor nós estamos utilizando.
Então, olha só, aqui fala com relação o tipo de servidor é MariaDB. Já falei do MariaDB para vocês, é a irmã gêmea do MySQL. E a versão é a 10.3.27 MariaDB. Ok. Que versão, extensão do MySQL. Perfeito. Inclusive, então, em vez de procurar por MySQL, eu vou procurar por MariaDB. Antes de implementar o exemplo, eu vou tentar explicar um pouco sobre o que é essa tecnologia. Então, aqui está no site do MariaDB. Aqui tem a sintaxe do comando de criação de uma trigger. Aliás, deixa eu já perguntar aqui para a tia do Google a pronúncia desse negócio. Trigger. Segundo a tia do Google, é trigger. Vocês não vão ouvir aí, provavelmente. Trigger. Trigger. O que significa a tradução? Uma das traduções aqui seria desencadear. Outra opção de tradução seria gatilho. Tá. O que acontece? Eu tenho a possibilidade... Olha só que coisa super legal. Eu tenho a possibilidade de colocar dentro do banco de dados um algoritmo que é processado, que é executado toda vez que acontecer alguma coisa. Então, veja, é possível colocar dentro do banco de dados a execução de um trecho de programação escrito em SQL, que é processado sempre que alguma coisa que nós especificamos acontece. Por isso que está aqui, ó, gatilho, ou seja, a ideia do gatilho é acontece um negócio, o gatilho é disparado e aquele algoritmo é executado. Ou por isso da tradução também do desencadear. Ou seja, aconteceu alguma coisa, é desencadeado o processamento daquele algoritmo. Vou dar um exemplo. Normalmente, tem as três possibilidades de eu disparar esse algoritmo. Quando inserir uma linha numa tabela, que é o comando insert, que nós já estudamos. Quando eu excluir uma linha de uma tabela, que é o comando delete, que nós também já estudamos. Ou, então eu posso fazer quando acontecer um insert, quando acontecer um delete, ou quando acontecer um update. Ou seja, eu consigo programar para que, se acontecer um desses três comandos em uma determinada tabela, que automaticamente seja processado esse algoritmo que a gente vai escrever em SQL. Para a gente implementar esse tipo de situação, eu vou criar um banquinho de dados aqui, para a gente simular. Deixa eu ver primeiro aqui o que tem de exemplo no site do MariaDB. Tem nada. Nada, nada, nada.
Tem uns exemplos aqui muito simplinzinhos, ó. São exemplos, tudo bem, são exemplos pequenos, mas a gente pode aproveitar. Mas o desafio nosso vai ser fazer o seguinte, ó. Vou criar um banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês. Vou projetar um banco de dados. Vamos imaginar de uma forma, obviamente, muito mais simplista, sob uma ótica muito mais simples do cenário, mas um banco onde você tem conta e você faz depósito, você faz saque, você faz transferência, você faz uma série de procedimentos, uma série de transações. Então, eu vou criar aqui um novo modelo. Nesse novo modelo, eu vou criar um diagrama, que vai ser esse banco de dados exemplo que eu estou ilustrando para vocês. Vou colocar aqui uma tabela, que vai ser a tabela de contas. Lembrando mais uma vez que vai ser muito simples isso aqui, tá? Contas. As contas vão ter um número. Vou fazer muito simples mesmo, tá, gente? Não vou esquentar muita cabeça, não. Vou colocar o nome do cliente e vai ter aqui o saldo da conta. O saldo tem que ser decimal 9,2. 9,2, porque se trata de deixa eu salvar isso aqui antes que dá aquele famoso bug do aula 2021 0831.dd2. Pronto. Tá. Então, eu tenho um banco de dados que eu tenho lá a conta dos clientes. O ID é o número da conta, tem o nome do cliente e o saldo dessa conta. Só que, normalmente, sempre quando você abre uma conta no banco, o saldo é 0. Depois acontecem o quê? Os lançamentos. Então, vamos criar aqui os lançamentos. E aí também eu não vou lancamentos. Esses lancamentos, eles vão ter o famoso código, vão ter o valor, que é decimal também 9,2, que é obrigatório informar o valor daquele lançamento, e nós vamos pôr o tipo aqui. O tipo vai ser um char de 1, também é obrigatório, que significa o seguinte: quando você fizer um lançamento, tem que falar se é débito ou crédito. Aí eu vou pôr uma descrição aqui também. O ideal não seria nem aqui não, mas eu vou colocar aqui mesmo, tá? Então, salvando de novo. Então, eu tenho, supondo aí um exemplo muito até escroto de um banco, não estou nem falando de agência, nada. Uma coisa muito mais simplista, só para a gente testar o conceito que importa hoje, que é essa parte da trigger com algoritmos escritos em SQL. Então, qual que é a minha ideia? Vamos lá. Eu vou fazer uma ligação aqui, porque quando acontece um lançamento, eu tenho que falar de que conta que é aquele lançamento. O lançamento tem que estar obrigatoriamente vinculado a uma conta que existe, né? Senão não faz sentido. Então, o que acontece? Salvei. Vou criar esse banco de dados, tá? Então, primeiro eu tenho que criar a tabela de contas. Vamos voltar lá para o PHP-MyAdmin. Aqui. Deixa eu criar esse banco de dados primeiro. Gerenciamento MySQL. Criar nova base de dados. Essa nova base de dados vai se chamar aula 2021-0831 BD2. Opa, quanto que eu cliquei em voltar aqui? Criar base de dados. Criado com sucesso. Eu acho que aqui no meu
PHP MyAdmin é só dar uma recarregada no painel de navegação aqui, que ele deve aparecer aqui. Aula 2028, 2021, cadê? 31 de agosto. Não apareceu, né? 0825 é a última que tem aqui. Vamos tentar carregar de novo. Deixa eu dar Vou atualizar na página, deixa eu ver se ele carrega. Ixi, será que ele está criando ainda? Vamos ver se ele criou aqui. Prof. Aula 2021-0831 BD2. O banco está aqui. Deixa eu abrir o PHP MyAdmin de novo. Agora apareceu o marvado, olha ele aqui. Já vou abrir na aba SQL para criar a nossa tabela contas. Executar. Ok, processado com sucesso. Voltemos lá no nosso Workbench para pegar a tabela lançamentos. E vamos novamente aqui na aba SQL criar esse MyDB aqui, né? E esse MyDB aqui. Pronto. Executou. Veja bem, esse exemplo aqui que eu estou implementando é só um exemplo muito hipotético, porque não há aqui nenhuma preocupação de implementar esse exemplo parecido com o que efetivamente acontece nos sistemas bancários, tá? Por exemplo, na tabela de contas, eu tenho a coluna saldo. Então, qual que seria a ideia aqui? Ó? Vamos supor. Vou inserir uma conta. A conta 1 do Zeca da Silva, a gente abre a conta dele com saldo 0. E depois vamos inserir mais um da Maria Dolores, também com saldo 0. Então, eu tenho duas contas agora cadastradas. Se a gente clicar aqui, eu tenho a conta de código 1, que é do Zeca da Silva com saldo 0, e a conta de código 2, que é da Maria Dolores, também com saldo 0. Então, o que eu gostaria que fosse automatizado? Se eu não automatizo, se eu não implemento um algoritmo para fazer essa tarefa dentro do banco de dados, o programador tem que fazer isso lá no software que ele vai desenvolver. O que acontece? Se o Zeca da Silva faz um depósito, então vamos na tabela de lançamentos. Aqui na tabela de lançamentos, nós vamos inserir o quê? R$500 é o valor, tipo C de crédito, descrição, depósito, na conta do Zeca da Silva. Então, eu estou inserindo uma linha na tabela de lançamentos. E esse lançamento que está sendo feito é um depósito de R$500, ou seja, essa coluna tipo que eu estou colocando a letra C maiúscula aqui, ó, esse C significa crédito, ou seja, tem que somar no saldo da conta do cara. Quando eu poder de débito, tem que subtrair. Então, o que acontece? Quando eu insiro esse lançamento, eu agora tenho um lançamento aqui, ó. Eu tenho o lançamento de código 1, que é no valor de R$500, crédito, porque foi feito um depósito na conta 1. Só que lá na conta 1, o saldo continua 0. Então, qual que seria o ideal? O ideal é que, toda vez que acontecer um lançamento, ou seja, inserir um novo lançamento, esse saldo aqui fosse atualizado, ó. Qual que era o ideal aqui? É que aqui viesse agora para 500, ó. Olha lá, alterei aqui. Eu que alterei, né? Por que teria que ter 500 aqui? Porque foi feito um depósito. Então agora vamos fazer um outro lançamento. Vai ser o lançamento no valor de R$320, débito,
é saque no terminal de autoatendimento. Pronto. Então, nós estamos fazendo o Zeca da Silva foi lá no caixa eletrônico e sacou R$320. É mais um lançamento na conta dele. Então, veja que agora, nos lançamentos, eu tenho... Uma coisa que eu podia ter posto aqui que eu não pensei na hora seria colocar a data e a hora que aconteceu, né? Não vou mexer com isso porque não vou alterar. Mas poderia ter a data e a hora que foi feito o depósito, a data e a hora que foi feito o saque. É o que eu disse. Aqui não está em pauta estruturar esse banco de dados o mais adequado, o mais próximo da realidade de um sistema bancário. A ideia é só usar essa situação aqui para automatizar esse processo. Então, se o cara fez um saque de R$320, o que deveria acontecer? Aqui onde ele tinha 500, se ele sacou 320, em vez de 500 tem que ficar 180. Ou seja, o que vocês estão percebendo? Que a cada lançamento, eu estou vindo aqui manualmente no saldo da conta daquela pessoa e estou ajustando o saldo. Eu faço a conta de acordo com o lançamento, se é débito e crédito, e venho aqui e somo ou subtraio do saldo da conta daquele cara. Então, qual que é a nossa meta na aula de hoje? É construir um algoritmo dentro do banco de dados para que esse processozinho que eu acabei de mostrar para vocês fique automatizado. E se a gente consegue fazer isso ficar automático dentro do banco de dados, significa que o programador, ao construir o software, o aplicativo, ele não precisa se preocupar com isso lá. O programador basta dar as opções para inserir os lançamentos dentro do banco de dados, que o próprio banco de dados, ao receber esse lançamento, vai se encarregar de atualizar o saldo. Essa é a meta. Então, vamos em busca de um exemplo aqui de uma trigger para fazer essa tarefa. Tá? Então, só um segundo. Eu estou com uma tela paralela aqui, onde eu vou dar umas pesquisadas. Tá, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar criar uma trigger. Deixa eu pôr aqui na aba SQL. Eu não sei se eu vou... O delimitador aqui está ponto e vírgula, tá vendo? Ó? Esse conceito do delimitador, ele é importante. Por que ele é importante? Porque o delimitador sendo ponto e vírgula, quando eu escrever aqui nessa aba de comandos SQL, um comando SQL, a cada ponto e vírgula eu estou indicando que ele deve considerar que aquele é um comando e depois um próximo será um segundo comando. Como nós vamos escrever um algoritmo que será uma sequência de comandos SQL, eu preciso colocar dentro do meu algoritmo SQL o ponto e vírgula, mas não como delimitador, mas como finalizador de instruções do meu algoritmo. Então, nesse caso, nós precisamos mudar esse delimitador para que eu possa usar o ponto e vírgula dentro do meu algoritmo. Então, eu poderia fazer, eu não sei se vai funcionar aqui, eu poderia trocar aqui o delimitador para, sei lá, por exemplo, barra, e aí eu vou colocar o comando create trigger. O nome da trigger agora. O nome da trigger é igual dar nome para uma tabela. Então, eu vou chamar essa trigger de ajusta. Vou chamar ela assim, ó. Ajusta saldo. Ajusta saldo, pronto. Ajusta saldo. Essa trigger,
ela vai ser executada depois que acontecer uma inserção na tabela lançamentos. Percebe que aqui eu estou ensinando para o software de banco de dados o seguinte: o software de banco de dados, eu estou escrevendo um algoritmo que deve ser executado toda vez que acontecer um insert na tabela de lançamentos. Por quê? Acontecer um insert na tabela de lançamentos, eu tenho que ajustar a coluna saldo lá na tabela de contas. Eu vou até deixar isso aqui aberto para a gente ver aqui, ó. A gente ficar vendo as colunas aqui do lado esquerdo. Então, aconteceu um insert na tabela de lançamentos. Aí tem um restante da instrução aqui, for. Tá, isso aqui faz parte do comando, né? Aí, ó, begin. Aqui começa meu algoritmo. E o meu algoritmo termina lá no final com end, ponto e vírgula, barra, barra, que agora o meu delimitador é o barra, barra, e depois de tudo isso, eu volto o meu delimitador para ponto e vírgula. Então, veja bem, o que eu estou organizando aqui? Eu mudo o delimitador barra, 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 crio o meu algoritmo, a criação do meu algoritmo como um todo vai ser considerado um único comando, portanto, eu finalizo esse único comando com barra, barra, que é o delimitador estabelecido aqui. Crio esse único comando, fecho aqui com o delimitador. Depois que eu terminar de criar, eu volto o delimitador para ponto e vírgula. Porque aqui, entre o begin e o end, eu vou escrever todo o código que eu preciso. Bom, primeira coisa que eu preciso saber qual é a conta e qual é o valor do lançamento e se é débito ou crédito, percebe? Então, como é que eu sei qual que é a conta onde aconteceu? Eu vou abrir uma outra instância do PHP, uma outra aba do PHP-Admin, que eu vou querer consultar isso aqui, ó. Então, vamos lá, raciocinando comigo. Na tabela lançamentos, ó, na tabela lançamentos, eu tenho a conta aqui, ó, a coluna conta. Porque o que acontece? Deixa eu voltar lá, aqui. Como a minha trigger ela é processada quando acontece a inserção na tabela de lançamentos, eu tenho a opção de usar o new ponto. Não tem new? Tem sim. Calma aí que deixa eu dar uma colada aqui, vamos ver. Tem sim. Tem sim. Ó, então, veja bem, o que é o new ponto conta? Vou pôr new maiúsculo, ponto, conta minúsculo. O que é new ponto conta? Porque, veja bem, deixa eu explicar. Ó, acabou de inserir o lançamento de ID 2. Então, o ID é 2, o valor é 320, o tipo é D de débito, a descrição é saque no terminal de autoatendimento e a conta é 1. Como é que eu tenho acesso a esses valores? Que eles estão sendo inseridos agora. Eles estão sendo inseridos agora porque esse algoritmo está sendo disparado logo após a inserção.
Então, new ponto, essa é como se fosse uma constante, mas o new, você considera o seguinte, esse new que eu estou colocando aqui, você vai ler como sendo essa linha nova. É óbvio que essa aqui já foi inserida, né? Meu Deus, o que eu aprontei aqui? Fica esse mesmo. Não quer ficar, fica. Deixa eu atualizar aqui que eu acho que volta. Pronto. Ó, então, essa linha nova que está chegando é nova. Então, é new. New.id vai ser igual a 2. New.valor vai ser igual a 320. New.tipo vai ser D. E assim sucessivamente. Com new. O nome da coluna, eu tenho acesso à informação que está chegando. Então, new.conta tem a conta na qual está sendo feito o lançamento. Valor é o valor que está sendo inserido aqui, ó, na coluna valor da linha que está chegando nessa tabela. Por fim, new.tipo tem que ser D de débito ou C de crédito. Certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer um if, e agora eu preciso achar um if do MariaDB aqui, deixa eu ver se eu acho como é que faz o if no MariaDB. MariaDB, exemplo, trigger if then, if else. Deixa eu achar um exemplo aqui de trigger no MariaDB com if else, para mim botar o if else certinho. Bom, acho que eu achei. Então, o que eu vou fazer? Se o tipo do lançamento for igual, agora eu não sei se é igual ou igual. Bom, vou pôr igual porque qualquer coisa dá erro, né? Se for igual a D, é débito. Então, o if maiúsculo também para ficar bonitinho. Então, é débito. Então, se é débito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar a tabela de contas, colocando o saldo igual ao saldo menos o valor do lançamento, para o ID igual ao da conta aqui, ó, new.conta. E task aqui 1 ponto e vírgula. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Pronto. Então, esse comando aqui, ó, nós já estudamos o comando update. É o comando update padrão. Eu vou lá na tabela de contas, pego o saldo que está lá e dele eu vou subtrair o valor desse lançamento que está chegando para a conta que tem o ID igual ao código que está sendo colocado na conta lá do lançamento. Pronto. Por que eu estou colocando saldo igual a saldo menos o valor? Porque é débito. Pronto. Aí, caso contrário, nós vamos tascar o quê aqui? Um else. Se não é débito, só pode ser crédito, né? Eu não vou testar uma possibilidade errada, não. Nós vamos alterar a mesma coisa aqui. Vou até copiar. Copiou, colou. Só que em vez de subtrair o saldo, do saldo subtrair o valor do lançamento, se não é débito, só pode ser crédito, então eu vou adicionar o saldo. E aí depois do else, deixa eu ver aqui como é que bota o end if. End if. Pronto.
diminuída nesse código aqui. Pronto, já deu para ver o código inteirinho. Então, vamos lá. Repetindo. Estou mudando o delimitador, porque eu vou criar um algoritmo, que é esse que eu acabei de selecionar, e dentro desse algoritmo eu vou usar o ponto e vírgula várias vezes como separador dos códigos. Ah, depois do end if aqui também tem um ponto e vírgula. Ó. Ponto e vírgula aqui. Aí, quando eu terminar de criar o meu algoritmo, eu encerro com o delimitador que foi estabelecido, que é o barra. Depois eu volto o delimitador para ponto e vírgula. E aqui dentro do meu algoritmo, o que eu estou escrevendo dentro do meu algoritmo? Eu estou criando um gatilho, ou seja, o critério para que esse algoritmo seja executado. O critério para que esse algoritmo seja executado é após acontecer um comando insert na tabela de lançamentos. E isso aqui é só para dar o nome para esse algoritmo. Chama ajusta saldo esse algoritmo. O que o algoritmo vai fazer? Está dentro do begin e end. É o código. Aqui, gente, dá para escrever um algoritmo com quantas linhas você quiser. Nós podemos aprimorar esse algoritmo aí. Hoje, ou na próxima aula, a gente pode ir implementando aí melhorias nesse algoritmo. O algoritmo é relativamente simples. Esse lançamento que está sendo inserido, essa linha que está sendo inserida na tabela lançamentos, o que está sendo colocado na coluna tipo? É D de débito? Se for D de débito, nós vamos lá na tabela de contas, alterar o saldo, tirando do saldo o valor que está sendo colocado nesse novo lançamento, para a conta de ID igual ao número da conta que está sendo informada no lançamento. Bom, vamos fazer o teste agora. Vamos rodar esse negócio aqui para ver se vai ser processado com sucesso a criação dessa trigger. Antes de processar esse comando, só por curiosidade, eu vou vir aqui na tabela de lançamentos, que é onde eu já estou nessa outra aba, e vir aqui na estrutura dela, para ver se... aqui, tá vendo? Não tem nada de especial. Essa trigger ela vai aparecer aqui em algum lugar, só não lembro onde é, mas tudo bem, acho que é em acionadores. Bom, vamos executar então primeiro para ver se vai dar certo. Vamos executar esse código. Executar. Opa, erro. Certamente tinha que dar erro, né? Você tem um erro de sintaxe no seu SQL próximo a... tá, igual a D. Pode ser que eu tenha colocado dois iguais e é um só. Vou tirar um igual aqui, vou colocar aqui, ó, tipo igual a D de débito, só com igual. Vamos tentar de novo. Executar. Gente, mas já deu certo na segunda tentativa? É até de desconfiar, né? Vamos ver se ele criou alguma coisa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acionadores. Aqui, ó. Ele criou um item lá na tabela de lançamentos, ó. Eu estou na tabela de lançamentos. Na tabela de lançamentos aqui no PHP-MyAdmin tem o acionadores. E aqui no acionadores ele está me mostrando que existe um cara aqui chamado ajusta saldo. E esse ajusta saldo, o tempo e o evento, ó. O tempo é depois e o evento é um insert. Então, se a gente editar aqui, ele vai até mostrar o código para a gente, ó. Tem até um lugarzinho aqui, ó.
aquele comando que a gente fez lá gerou isso aqui. Poderíamos até ter criado esse gatilho por aqui, né? E ter programado só o algoritmo aqui dentro. Ó. Talvez fosse até mais fácil. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui nas minhas contas. Vou deixar o saldo tudo zero. Porque a partir de agora, todos os lançamentos... aliás, toda vez que acontecer um insert na tabela lançamentos, esses saldos aqui devem ser alterados automaticamente. Vou lá na tabela lançamentos e vou apagar essas linhas. Veja que o fato de eu apagar lançamento não acontece nada. Não acontece nada porque o meu acionador, ou seja, o algoritmo chamado ajusta saldo, ele é processado quando acontece um insert na tabela lançamentos, tá? Então, voltando na tabela de contas, saldos 0 e 0. Tabela lançamentos, não tem nada, tá vazia. Então, se a gente vier aqui e falar o seguinte, nós vamos lançar R$850 de crédito, que é um depósito na conta da Maria. Veja bem, estou inserindo uma linha na tabela lançamentos. E essa linha está dizendo que é 850 de valor, do tipo C, que é crédito, que é um depósito na conta da Maria Dolores. Lembrando que a conta da Maria Dolores está com saldo zero, ó. E aí, na hora que a gente executar isso aqui, executou com sucesso. Se eu voltar aqui e mandar atualizar as informações da tabela contas, olha lá, automaticamente o saldo da Maria Dolores passou para 850. Vou voltar aqui, vou inserir mais um lançamento. Agora eu vou inserir um lançamento de... Vamos lembrar aqui, Maria Dolores tem R$850 de saldo. Então, R$700 de débito, que foi um saque que a Maria Dolores fez. Maria Dolores fez um saque de 700, executar, processou com sucesso, inseriu a informação, voltando aqui, se eu atualizar as informações da coluna contas, veja que agora o saldo da Maria Dolores caiu para R$150. Ou seja, o algoritmo que nós escrevemos para ajustar o saldo toda vez que acontece um insert na tabela de lançamentos está funcionando com sucesso. Ó, inserimos um depósito de 850. Ah, só que tem problema. Nosso algoritmo é perfeito? Ainda não. Por que ainda não? Eu posso vir aqui e falar o seguinte. R$430 de débito foi um pagamento de boleto. A Maria, como é que é o nome dela? Maria Dolores, que tem R$150 de saldo, ela resolveu pagar um boleto de 430. Maria Dolores, pagamento de boleto, isso significa débito, 430. Executar. Executou. Atualizando aqui, Maria Dolores agora ficou com saldo negativo de R$280. Então, assim, esse algoritmo nosso precisa ser melhorado. E hoje não, que eu vou deixar esse restinho do tempinho que a gente tem aqui para a gente voltar lá nos exercícios do SQL Web aí, ver o que vocês fizeram, fazer mais alguns, se for o caso. E na próxima aula nós vamos melhorar esse algoritmo que a gente está fazendo aqui. Nós poderíamos ter, por exemplo, lá nas contas, aqui nas contas, além do código
da conta o nome do cliente e o saldo dessa conta, nós poderíamos ter aqui um cheque especial, né? Um limite de crédito, ou seja, seria uma informação que é um limite que essa conta pode ficar negativa. E se tem essa informação aqui, seria mais um item que nós poderíamos validar no nosso algoritmo. Outra coisa que também nós podemos pensar em implementar na próxima aula é que se eventualmente um lançamento desse for cancelado, ou seja, excluído, por exemplo, esse pagamento de boleto aqui, ó, que a Maria fez, que debitou 430 do saldo dela, vai ser cancelado. Porque, na realidade, o boleto estava, sei lá, vai ser cancelado. Apagou, excluiu. Ou seja, está acontecendo um delete na tabela de lançamentos. Porém, o saldo aqui não é atualizado quando acontece um delete no lançamento. Ou seja, se um lançamento que foi lá e mexeu no saldo é excluído, essa exclusão deveria reajustar o saldo. Então, isso significa que nós precisamos criar um outro algoritmo para quando acontecer um delete na tabela de lançamentos. Porque nesse momento, nós temos na conta 2 o lançamento de um depósito de 850 e um lançamento de um saque de 750. Então, o correto aqui seria um saldo de R$150 na conta 2. E se a gente for lá na conta 2, a gente vê que está um saldo negativo de 280. Portanto, o saldo ficou furado. Bom, mas essas melhorias nós vamos implementar na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Foi até mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que ia dar mais problema. Fazia tempo que eu não brincava com isso. O crédito que o senhor escreveu aí, então, é só adição, não é igual o crédito na vida real, que a gente fica devendo, mas a gente compra. Seria só aumentar o valor do saldo. Aqui seria uma conta corrente, não seria um cartão de crédito, né? Certo. Seria uma conta corrente, onde você deposita o dinheiro, você pode sacar, você pode pagar no débito, né? Agora, a ideia de colocar aqui um limite de crédito seria um limite, tipo um limite de cheque especial, ou seja, você não tem o dinheiro na conta, mas se você tem um limite de 3 mil, se você for lá e sacar ou pagar alguma coisa, você vai entrar no jogo cheque especial e tá ferrado. Sim. Então, ó, lembrando que quando a gente cria esses tipos de algoritmo, eles ficam vinculados à tabela. Então, aqui, se a gente for ver na tabela de lançamentos, aqui no mais, nós temos os acionadores, e aqui, ó, aparece o ajusta saldo, ó. Porque nós fizemos o comando, né? Que eu acho que eu já apaguei, já perdi, mas está gravado. Depois vai para o YouTube lá para que vocês possam rever. Então, aqui também dá para ver parte do miolo, né? Que é a parte mais importante, ó. Então, veja bem, o que nós vamos implementar na próxima aula, vamos implementar o delete, né? Para quando acontecer, aí é um outro algoritmo, a gente vai dar um outro nome, ajusta saldo. Esse nome aqui ficou muito genérico, né? A gente cria na próxima aula o corrige saldo. Corrige saldo é para quando acontecer um delete, por exemplo, né? Apagou um lançamento, devolve o dinheiro ou o débito lá para o saldo que foi ajustado. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não, sobre esse algoritmo aí é bem simples. Tá tranquilo, né? Então, ó, para a próxima semana eu quero que vocês implementem essa mesma atividade que eu fiz aqui, tá? Eu vou, inclusive, criar aqui no Syscad uma atividade referente à aula de hoje, de 31 de agosto, e na próxima semana, na próxima aula,
eu quero que vocês me apresentem a implementação desse exemplo que eu fiz aqui aí na conta de vocês. Vocês têm conta lá aqui no Data Center ainda, não tem? Tem sim. Se o senhor não... Porque faz bastante tempo, mas que a gente não usa, né? Mas se o senhor tivesse excluído a gente deve ter ainda. Eu acho que não excluí não, mas se você tentar entrar na sua conta lá no Data Center e tiver qualquer dificuldade, me manda uma mensagem no Zap. Não espera a próxima aula não, me manda uma mensagem no Zap que eu entro lá. Se for o caso, eu recrio a conta. Se você esqueceu a senha, eu apago a senha e boto outra lá para você. Não, certinho. Aí é criar um banco de dados igualzinho isso que eu fiz aqui, ó. Criar essa tabela de contas, essa tabela de lançamentos, criar o acionador ali, que é a trigger, e testar para ver se funcionou bonitinho igual o meu. Aí vocês me apresentam funcionando na próxima aula, vai valer como atividade da aula de hoje. Certo. Deixa eu até botar no Syscad aqui antes que eu me esqueça. Criar esse negócio aqui. Avaliações, disciplina de banco de dados 2. Vou criar aqui uma atividade da aula de hoje, que é 31 de agosto. Vou chamar isso de atividade 5. Nem sei quantas atividades vão ter no meio aí. Atividade... Não, vou pôr atividade... deixa atividade 5 mesmo. Pronto. Já tenho a atividade 5 lá no Syscad com a data de hoje. Aí vocês me mostrando, eu já lanço que vocês fizeram essa atividade. Alguma outra questão, pessoal, com relação a esse exemplo de hoje? Não, tudo tranquilo da minha parte. De boa? Bom, então vamos voltar à nossa novela lá dos exercícios do SQL Web. Vocês têm algum aí para compartilhar? Vocês querem tirar dúvida? Eu tenho alguns, na verdade, alguns não. Legal, ué. Então fica à vontade aí. Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. Na verdade, eu até deixei aberto aqui no computador a prova aberta mesmo, como a duração dela é alta, né? Sim. Aí mais fácil do que eu ficar tirando print. Eu vou compartilhar aqui. Vai lá. Tá conseguindo visualizar, professor? Sim. Então, teve alguns que eu fiquei com dificuldade. Esses que eu não resolvi todos, eu fiz uma tentativa, e tem alguns que é o mesmo erro, o mesmo tipo de questão, e eu nem tentei. Igual esse daqui é aumenta só um pouquinho do zoom do navegador, por favor, para aumentar um pouquinho a letra para nós. Deixa eu aumentar minha visualização aqui também. Deixa eu mudar o estilo aqui da layout para destaque. Pronto. Tá. Beleza. Esse daqui de alterar, eu tentei pela última vez com desse jeito aqui, e depois eu fiquei pensando em usar a função ir aqui, só que como era a última tentativa, eu preferi esperar. Vamos lá, olha só que interessante. Todos os 4 erros que aconteceu aí para você são erros de sintaxe, ou seja, o comando não estava nem processando. Isso. Perceba que ele está reclamando lá no TurboFlex, porque TurboFlex é uma informação, então teria que estar entre aspas. Certo. E essa parte aqui é tranquila? Vamos ver. A tabela carros tem a coluna ano, que é decimal de 4, ou seja, é só 4 dígitos mesmo, não é um date ou date time. Só que você pôs ano.carros, e é o contrário. Bom, a primeira tabela, depois o... mas aí nem precisa, porque como você está fazendo update só na tabela de carros, você poderia só colocar como você colocou em cima. Ano igual... Maior que 2000, menor que 2002. Aí na segunda tentativa tá certo, ó. Certo. Ano maior que 2000 e ano menor que 2002. Esqueceu de escrever o ano de novo. Ou você põe between, né? Que aí não precisa repetir. Entre 2000 e 2002. End 2000 e 2002. Ó, na sua tentativa número 2, lá na clause where, seria ano... volta mais para cima, deixa eu ver o enunciado da questão. Ele está falando entre 2000 e 2002. Então, maior ou igual a 2000, ano maior ou igual a 2000
e ano menor igual a 2002. Ou você põe ano between 2000 and 2002. É. Okay. E aí, o TurboFlex é só botar entre aspas. Você quer tentar responder aí? Copia um desses aí, vamos corrigir. Pode ser. Copia esse último aqui. Então, nesse último, você tem que pôr o TurboFlex entre aspas. E tira esse ponto carros. E põe o between, né? Acho que é melhor do que... Isso, 2000 and 2002. Vamos conferir, porque é a última tentativa. O update está escrito errado também. Estou fazendo correto. Está errado porque eu já tinha clicado, ele só estava demorando para processar. Mas tá bom. Mas você mandou errado. Você clicou antes. Eu já tinha clicado antes, entendi. Antes de ver que o update deve ser errado. Tudo bem. Deixa eu ver. Esse daqui, eu tava desenvolvendo ele... Deixa eu ver se era esse mesmo. Esses dois aqui, ele é mais ou menos o mesmo tipo, mas era esse. Aí eu tava desenvolvendo ele e chegou no momento que eu tinha que pegar, usar a função count, né? Pra tá pegando... As editoras já publicaram mais de um livro. Só que aqui em livros, eu não achei uma relação com as editoras, sabe? Tipo, pra achar... Isso. De que editora que publicou livro com a editora que não. Então, o que acontece? Entre editoras e livros, a relação é essa seta azul, CNPJ igual a editora. Isso. Só que a editora... Volta lá na questão, deixa eu ver, desce, sobe um pouquinho aí. Mostrar o nome das editoras que já publicaram mais de um livro. Então, você vai ter que botar o nome da editora... E aí você vai ter que fazer o count lá naquele having que eu ensinei naquela aula. Por quê? Porque você vai só colocar editoras com mais de um. Então vai ser aquele having, o count tem que ser maior do que um. Com o group by, logicamente. Procurar essa aula que eu não tô lembrado. Lá no YouTube eu acho que eu coloquei. Quando no texto da aula, eu coloco os comandos, os principais comandos que a gente estudou. Se você achar o having lá, você vai lembrar. Porque olha só, o que você tem que fazer? Tem que pegar os livros e agrupar por editoras. Group by. Count na quantidade de livros. E no having, você tem que pôr esse count maior que 1. E aí, ele está falando para mostrar só o nome das editoras. Então, lá no select, lá em cima, é só o nome da editora. O count vai ficar só no having. E na cláusula where você ainda tem que pegar aí, só a editora com o nome iniciado com vogal. Tem mais essa brincadeirinha aí também. Mas essa parte pelo menos é tranquila. Essa parte eu lembro como faz. Show. O que mais? Teve uns outros. Esse daqui eu também... Esse daqui, erro de sintaxe também. Sintaxe, vamos ver o que está errado. Quantas escritoras nasceram entre abril e setembro em cidades com população superior a 500 mil habitantes? Vamos pegar o primeiro caso. Põe a setinha do mouse em cima do primeiro erro, desse amarelinho, que ele fala onde ele não entendeu. É melhor pegar do último, porque esse primeiro tá bem errado. Porque eu não tinha colocado só para dar uma dica para vocês, só para mostrar para vocês, olha lá, onde é que ele não entendeu? Write syntax to use near ponto código from escritores. Então é no ponto código from escritores. Vamos ver, onde é que está essa parte do comando? Lá, você fez select count, escritores.código, já nesse comecinho aí que ele não entendeu, porque o count é uma função, então faltou parênteses, tá vendo? Eu estou só ressaltando, tudo bem que essa primeira você disse que está mais errada, mas é só para você, quando der esse erro de sintaxe, você aprender a usar essa mensagem de erro para te ajudar a identificar o problema. Então, aí nesse daqui eu já peguei, já coloquei no segundo, e no terceiro ele só dá no column escritores em ele está falando que não existe a coluna escritores. Você deve ter colocado uma coluna como escritores. Mas olha só, na tentativa 2, você pôs um espaço depois do count também. Quando a gente usa essas funções, entre o nome da função e abrir parênteses, a gente não deixa espaço, tá? Bom, vamos na tentativa 3. Você pôs select escritores. Escritores não é uma coluna. Escritores é uma tabela. Por isso que ele deu esse erro de sintaxe. Qual que é o comando que você acha que está mais certo? É o terceiro?
O terceiro é o menos pior. Então vamos ajustar ele. Copia ele para lá e vamos começar a corrigir. Quantas escritoras, então, são mulheres? Quantas escritoras são mulheres? Nasceram entre abril, com população... Tá, beleza. Então, rola mais para baixo um pouquinho, de forma que a gente consegue ver a pergunta e um pedacinho do banco. Cadê? Não dá, né? Não cabe, né? Vamos lá embaixo, só ver como é que está a questão das escritoras. Então, nós temos os escritores ligados nas cidades. Acho que é só isso, né? Só a tabela de escritores e cidades já resolve. Não, ela quer saber quantidade de livros? Não, é quantidade de escritoras. De escritoras que nasceram entre abril e... não, é só duas tabelas. Escritores e cidades só. Só escritores e cidades, beleza. Então, no Select, já apaga esse escritores. E aí você está contando a quantidade de escritores, ponto código. Tira o espaço depois da função. Isso aí, beleza. Aí é só isso, que ele quer saber a quantidade de escritoras. Você já colocou lá escritores.sexo igual a F, perfeito, que é para mulheres. Uhum. Você já colocou cidades.população maior que 500 mil, ok. Na questão do mês, entre 4 e 8 está errado. Entre abril e setembro, entre 4 e 9. Eu tinha colocado 0 ainda. E a função month lá tem um espaço. Tira o espaço entre parênteses. Month, espaço, parênteses. Isso, beleza. Então, vamos conferir. Você fez o relacionamento entre a tabela escritores e cidades, aí cidades, código e escritores nasceu, ok. Relacionou no from as duas. Pegou só escritoras com data de nascimento entre 4 e 9, que é abril e setembro. Cidades com população. O sexo aí é igual a F, não precisa de like. O like só quando você usa percent, underline, aqueles coringas, né? Então, no lugar do like, você pode pôr igual. Confere lá na tabela de escritores se o sexo é shard 1. Shard 1. Shard 1, então é F ou N. Então, beleza. Eu acho que já merece uma tentativa aí. Deu certo. Beleza. Essa daqui também deu erro. O nome dos bairros que venderam mais de 10 pizzas. Essa aí é a mesma ideia. É do Group Buy e do Heaven. Então tem que ver a aula de Heaven, que eu não me recordo. Vamos fazer, como essa aí você só tem 2 tentativas, eu vou dar uma semana para você dar uma olhada rever essa aula do Heaven, e aí você tenta mais 1 ou 2 aí e deixa a quinta para a gente fazer junto na semana que vem, se você não conseguir. Isso se você não conseguir, tá? Ok. Essa era mesma questão das outras, eu nem tentei, que é mostrar o nome de doença e era a mesma função. Essa daqui também, com problema de sintaxe. É o count com espaço. O count com espaço. Pode ser. Vamos corrigir essa última? Deixa eu ver se eu só copiei certo. Eu deixei todos os count com espaço. Eu até achei que o problema estava no meu count, mas eu não achei que o espaço era um problema. Esse count, a função aí. Todos que eu tinha que usar a função count, eu deixei sem fazer. Deixou, né? Porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa de errado. Vamos lá, vamos conferir. Quantos pedidos foram feitos para bairros com nome terminado com a letra A e população entre 280 mil e 400 mil? Então, você fez count, pedidos cliente, ok. Bairros, pedidos e clientes. Bairros, código igual clientes, bairro. Ligação de bairros com clientes. Depois, clientes.fone igual pedidos clientes, ok. Aí, bairros.nome like percent A, para saber se o nome é terminado com a letra A, perfeito. Bairros, população. Eu acho que você errou só o espaço. Só o espaço. Manda ver aí, vamos ver. Não é possível, nossa. Foda. Essa daqui é isso aqui provavelmente é isso também. Não é possível. Mas essa daqui tem o negócio do min, que eu não sabia se era para usar com ele na cláusula select. Com de menor capacidade.
Essa daqui eu tentei usar min na select, tentei usar min na cláusula where, eu tava perdido nessa daqui. Então, esse aí, cara, subquery. Por que subquery? Você vai dar uma revisada naquela aula, porque a primeira coisa que você tem que fazer é qual é o avião de menor capacidade? Aí você pega a menor capacidade dos aviões e coloca como um item da query que vai fazer essa consulta. Esse aí você também só tentou duas. Assiste a aula lá, eu acho que é uma das últimas, se não for da semana passada. Dá uma revisada naquela... eu lembro do senhor falando sobre subquery. É como se fosse uma segunda consulta, né? Isso, faz assim, você dá uma revisada na aula passada do subquery, dá mais umas duas tentadas e deixa a quinta para a semana que vem também, que a gente dá mais um confere aí. Ok. Essa daqui eu acho que eu tentei também. Essa daqui provavelmente é o problema com count também, que eu lá sem espaço. Mas essa aí, se você pôs esse count aí, precisa de um grupo by que você não pôs. Tá faltando um grupo by, ó. Mostra o nome do cliente e a quantidade de pedidos que ele já fez. Bom, esse aí, você vai tirar o espaço do count. E você vai ter que botar um grupo by aí. Clientes.phone, né? Você tem que agrupar os pedidos por cliente. E se der errado, é porque... Bota aí o group by, vamos ver. Tem mais tentativas ainda? É tudo junto ou é assim mesmo? Separado, tá certo. Group by, clientes.phone. Manda ver. Tá, ele está falando que não conhece... você escreveu errado. Coluna clientes. Você escreveu clientes. Lá no grupo by. Nossa. Deu errado de novo? Tá, o que acontece? Nós podemos considerar, então, que um cliente, ele pode não ter feito nenhum pedido ainda. Então, a única coisa que muda aí é o fato de você, em vez de fazer o relacionamento das duas tabelas na cláusula where, é usar left, right join. Ou seja, clientes left join pedidos, vai lá, na linha do from, em vez de clientes, vírgula, pedidos, você tira a vírgula, espaço, left join, isso. E agora, no lugar do where, você põe o on. Posso colocar aqui, né? Pode. Espaço on, aí você apaga o where. Nossa, é o que já está embaixo, é o que está na linha where. Você vai tirar o where. Isso. E se você quiser subir, tanto faz. Ou seja, agora você está fazendo a mesma ligação, mas você está considerando que o cliente pode não ter nenhum pedido. Entendi. Ou seja, eu quero o cliente, ele tendo ou não pedidos. O que vai acontecer no resultado dessa consulta? Aquele cliente que não tiver fez zero, pedido, vem com 0. Entendi. Essa daqui é a mesma coisa. Com count eu não fiz. Tá. Não, mas aí agora você já tem outro exemplo. Aí as que você for errando, você tenta errar só umas 2 ou 3 vezes, aí na próxima aula a gente dá uma outra olhada aí de novo. Não, certinho. E se bloquear isso, você me manda mensagem no Zap que eu libero de novo. Não, eu deixo aberto aqui, porque o computador salva aberto, mesmo quando desliga. Aí eu entro e consigo fazer de novo. Aí só se acabar a duração da prova. Eu te mando mensagem, qualquer coisa. Show de bola. Fechado. Obrigadão. Falou. Mais alguém, pessoal? Bom, então, se não há mais nenhuma dúvida, nenhuma questão, vamos encerrando e deixando o resto da tarde para vocês estudarem. Grande abraço para vocês, até a próxima. Até a próxima, boa tarde. Até mais.